aqui a Maiane. Eu peço perdão mais uma vez, porque a gente deu algum problema aqui na minha vida, as ligações não estão conseguindo completar. Mas muito obrigado. O nosso tema é muito relevante. Nós, enquanto mulheres que a gente ocupa os nossos lugares, para a gente é um pouco mais fácil, mas para quem vive, né? Às vezes é uma questão de vulnerabilidade, por falta de emprego, por falta de renda, dependendo de homens, às vezes que usam disso para poder manter a gente na mão, literalmente. Então, volte sempre, muito, muito obrigado por estar conosco na tarde e noite de hoje. Volte sempre. Eu que agradeço, Cibele, Rubens, minha amiga que está ali, como é o seu nome? Lina. E o convite de Julie também estou disponível sempre que vocês quiserem dialogar. Né? Atuo hoje em Coração de Maria na área de regularização de imóveis, sou advogada especialista em direito imobiliário e a gente pode também marcar depois para fazer um bate-papo, né? As pessoas gostam muito sobre esse assunto também e realmente é muito complicado. Se a gente fala hoje, né, Cibele, nós estudamos, conseguimos nos graduar. Imagine, a gente já sofre tanta coisa ainda. Imagine as mulheres que estão aí por esse Brasil inteiro, que não têm acesso, às vezes, à informação, que não têm acesso a uma rede de apoio para poder denunciar. Quantas não estão encarceradas, né, em cárceres privados? A gente vê aí algumas vezes relatos de algumas denúncias de mulheres que foram descobertas em cárcere privado e aí tiveram sua vida, ali a sua liberdade retirada, né? Isso quando não morre. Então a gente precisa estar lutando todos os dias para que outras mulheres não venham a morrer, né? Como nós tivemos a conterrânea Maura, lá de Coração de Maria, que foi assassinada, que vítima de um feminicídio aqui em Conceição do Jacuípe. Houve toda uma movimentação na época, vários homens falando nas redes sociais que precisava ser discutido mais o assunto, que precisavam ter audiências públicas, e isso eu vi numa postagem, né, de um blogueiro lá de Coração. E aí eu comentei, eu falei, eu acho que vocês estão se comovendo porque é uma pessoa próxima de vocês, mas esse debate já existe. Então vocês, enquanto homens, precisam estar inclusos, mas esse debate já existe. A lei já há mudanças na lei, a lei já existe, a lei vem se modificando o tempo inteiro para poder justamente acobertar essa vulnerabilização que a gente ainda sofre. Então, é necessário que vocês se alertem. Não é deixar apenas que a gente vá se comover quando isso acontecer com alguém próximo. Não. E é todos os dias. Todos os dias, né? Então, agradeço a todos os ouvintes da Rádio Educadora FM, pessoal de Coração de Maria, Conceição do Jacuípe, região, que estiveram aqui conosco. E muito obrigada. O ouvinte está pedindo para falar o telefone e as redes sociais. Ah, sim, imagina, tem que vender meu peixe, né? Com certeza. Então, eu estou no Instagram, no @maianesalles.advogada, e o meu número de contato é o 759-8278-2599. 759-8278-2599. E o Instagram é o @maianesalles.advogada, certo? Lá eu estou sempre postando sobre vários assuntos pertinentes, né, a questões jurídicas e um pouco mais. É muito importante que a gente esteja aqui falando sobre esse assunto. É uma tarde em que muitos ouvintes, muitas mulheres estão nos ouvindo. Elas estão assimilando o que a gente está passando e talvez a resolução da vida de alguém estava justamente dependendo desse feedback, né, desse tipo de informação. Que bom, e assim eu espero, sabe, Cibele, porque a gente percebe que muitas, né, às vezes estão ali com aquela vontade, com aquela, já estão desgastadas, já estão sofridas, e estão precisando apenas de uma palavra de impulso, de apoio, né? Muitas vezes pedem assim, meu Deus, me dá uma luz, e a luz vem. Exato. E é por isso que a gente precisa estar falando do assunto o tempo inteiro. Não só nós mulheres, viu, Rubens? Os homens também. Os homens precisam fazer parte dessa discussão, desse diálogo sobre a defesa dos direitos das mulheres. Tá bom? Eu sempre digo que é muito importante que existam famílias, sim, mas famílias verdadeiras. Não essas maquiagens que existem por aí e que as pessoas se dizem famílias... como é que falam? De margarina. Então, a gente tem que entender que a gente forma famílias para todos serem felizes.
todos terão seus problemas para serem resolvidos, mas a gente não vai viver de uma ilusão que é criada para que a gente se molde aquilo, né? A gente tem que entender que a vida precisa de verdades, sabe? E se não está bom, se não está bom para você, se você não consegue Cada um se sentir... segue o seu caminho, Tem que gente. seguir um Nós somos caminho. livres para seguir os nossos caminhos. Não adianta ficar atrapalhando a vida do outro. Nós merecemos ser felizes, Com certeza. né? E é importante que a gente seja realmente feliz e cada um siga na sua caminhada, fazendo o que quer, o que deseja, né? E que parem de nos matar, parem de nos agredir, porque é muito doído todos os dias a gente receber tantas notícias ainda, Com né? certeza. A culpa nunca é da vítima, a culpa nunca é da mulher. Tá bom? Agradeço. E aí, Rubens, tem mais alguma coisa a acrescentar? 5 minutos. Estamos no final, uns 5 minutos. Essas colocações, a discutir em família, estava falando, essa questão, tudo se resolve em família, porque infelizmente as famílias estão destruídas. Aí você não vê o pai, praticamente não existe pai. Não está falando desse abuso de menores, de mulheres, né? Cadê o pai delas? Entendeu? Nos pagodes, cadê o pai dessas meninas que estão no pagode lá com aquele pessoal, com essas músicas violentas? Que é um local impróprio. Eu acredito que para uma mulher que quer se casar, procure saber da família. Sempre foi assim, né? De uma boa família, a Coração de Maria tem muita família, né? Uhum. Por exemplo, Juliane tem... Perguntaram se os filhos dela estão disponíveis, né? É tipo assim. Porque depois do mal feito, o leite derramado, a gente só faz lamentar, né? Então, primeiro, ter cuidado com isso. E eu acho que deveria fazer uma campanha para as mulheres evitarem esses pagodes. Porque é uma coisa bem absurda. Eu acho um absurdo essa Anitta ser uma das maiores influências, né, para as mulheres aqui do Brasil. É muito chamativa. E essa coisa do Felca aí é só mais um que viralizou agora, né? Mas eu acho, eu vi o vídeo e eu acho que o tema ali do vídeo, ele é muito importante. Mas A gente precisa acordar, né, para essas situações, né, que os próprios pais estão... Que às vezes a gente pensa que todo mundo sabe o que está fazendo, né? Às vezes se beneficia, mas não tem consciência plena do mal que está gerando, né? Então, assim, é por isso que é importante o debate, é importante que as pessoas realmente sejam conscientizadas, é importante que a mulher seja conscientizada dos seus direitos e de como realmente resolver seus problemas. Aqui eu passei uma vez, eu vi uma mãe com duas filhas, né? Aí tá a filha com um som alto, a mãe com a filha no som alto, ela gosta de bandida. A mãe com duas crianças, duas filhas. Então, essa coisa deve ser evitada, né? Esses pagodes, essa música. São várias nuances que dariam mais uma entrevista. É verdade, pra gente falar. é verdade. Vamos aqui nos despedir, né? Desejar aos nossos ouvintes